Olá, ouvintes do podcast Leitura com Afeto. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast afetuoso quinzenal. Eu sou a Arisa Cabral e junto com a Keitiane Nunes teremos a presença ilustre de um autor convidado, o Gilles Diniz. O Gilles, ele vive em Crato, meu conterrâneo aqui do Cariri cearense, é escritor e ilustrador, escreve livros infantis sobre o heteronômio Alequim Verde, de onde saem as histórias ilustradas por ele mesmo. No episódio de hoje, o Gilles nos beneficiará com seu mais recente lançamento, o livro Nas Águas do Tempo. Seja bem-vindo, Gilles. Oi, Arisa. Oi, Kate. Agradeço desde já a oportunidade para a gente estar falando sobre o meu livro, sobre literatura, sobre contato com a natureza, sobre escrita, sobre criatividade. Em resumo, eu agradeço essa oportunidade, que são raras essas oportunidades. Espero contribuir ao máximo para o podcast ganhar o mundo e essas discussões chegarem aos seus ouvintes. Então, Gilles, fico muito feliz com a sua presença e gostaria que você falasse um pouco sobre o livro, seu mais recente lançamento, Nas Águas do Tempo, e lesse também um trechinho para nós, para que a gente possa discutir sobre esse texto tão emotivo que foi escrito por você nesse espaço que a gente tem aqui no Cariri, que é a Chapada do Araripe. Então, fala um pouco sobre o livro, tá certo? Lê um trechinho para a gente, para que a gente possa abrir aqui a discussão. Bom, esse livro, a ideia desse livro eu já tinha há um certo tempo. Eu queria escrever alguma coisa, mas eu não sabia como, por onde começar. Eu não me reconhecia como um autor. Eu não me dava a seriedade que eu achava que era necessária para começar a escrever, como a gente estava falando. E aí eu desafiei todas essas guerras internas durante a pandemia, em 2020 e 2021, e eu resolvi começar a escrever uma coisa mais longa, porque eu geralmente escrevia contos, poesia e já ilustrava também há muito mais tempo, mas eu queria escrever uma coisa mais longa que eu pudesse acompanhar uma jornada. E então, um belo dia, num passeio com uma amiga para uma casa no sopé da Chapada do Araripe, eu tive essa inspiração. É um lugar que eu gosto muito, é uma grande amiga, e estar nesse lugar durante a pandemia foi a primeira vez que eu saí, depois que a pandemia foi decretada, e aí eu tive contato com coisas que eu sentia tanta saudade, que era tomar banho de tanque, era poder ouvir passarinho, era poder rir, encontrar com amigos, ler poesia, aproveitar a natureza, tomar sol. Dentro de casa, nesse período de isolamento, eu não fazia nada disso, eu não tive contato com o mundo externo. E nesse passeio, nesse final de semana, eu tive essa inspiração de falar de coisas maiores, a partir desse cenário. Esse cenário florido, esse cenário aquático, esse cenário natural, selvagem. E a escolha de escrever sobre esse cenário, de escrever sobre essa jornada, foi porque o lugar conversou comigo a partir dessas implicações. Guilis, que maravilha! Eu, né, estou aqui do Amazonas e eu tive a grande felicidade, que eu considero um presente mesmo da minha vida, ter conhecido parte da Chapada do Araripe. Eu tive a oportunidade de ir aí, na região do Cariri, em setembro do ano passado, e eu conheci essas bandas, digamos assim, por uma aula que uma professora trouxe. Ela é daí, e ela trouxe uma pesquisa sobre os pássaros dessa região. E quando essa professora ela trouxe isso, isso ficou martelando na minha cabeça, né? Que um dia eu gostaria muito de conhecer essa parte do Brasil. E eu acredito que não foi por acaso que eu conheci a Arisa, tive a oportunidade de ir para aí. Então, só para contextualizar um pouco a minha relação com a Chapada, né, do Araripe e o assunto que você vai trazer, está trazendo já para a gente. E uma coisa que eu já fiquei encantada desde o início foi essa tua sensibilidade.
quando você falou, né, que estava ouvindo os pássaros, tomando banho de tanque, encontrando amigos, lendo poesias, já foi me dando um quentinho no coração e veio emoções positivas aqui. Eu fui sentindo as sensações de ter tudo isso, né, presente. Então, eu estou muito ansiosa para ouvir um trecho da sua obra, porque se está falando de tudo isso, com certeza vai mexer muito com a gente. E seja muito bem-vinda. Então, Guilherme, e agora a gente quer saber um pouco, né? Se você quiser continuar contextualizando a obra, não tem problema, ou Sim, já trazer um trecho para nos presentear. sim, eu vou só terminar de arrematar como foi que eu escrevi nesse final de semana que eu estava na casa dessa minha amiga. Veio essa ideia de escrever sobre essa jornada de autoconhecimento, de descoberta sobre mistérios da natureza, sobre lembranças do passado. E é uma jornada que é nostálgica, uma jornada de aprendizado, mas que é nostálgica para entender a atualidade. Então, ela é como o personagem ele paira sobre esses dois tempos, ele busca as coisas do passado para entender o que está vendo agora no presente. E um dos detalhes é você que conheceu aqui o Crato, a cidade, a gente tem um rio que ele era potável, ele corta a cidade e ele passou por um processo de poluição muito agressivo. E existem projetos para despoluir esse rio, para tornar ele menos poluído, mas é uma questão muito complexa e aí que eu abordo dentro da escrita o contato que ele tem com esse rio e o contato que ele tem com as memórias do passado de pessoas que tiveram contato com esse rio. Então, a dualidade existe a todo momento. Ao mesmo tempo que ele tem medo de alguns animais silvestres, ele descobre que esses animais eles têm algo a ser ensinado. Ao mesmo tempo que ele se pergunta se ele é escritor, se ele é poeta, se a escrita dele é suficiente, se ele é capaz de escrever, ele produz através do que ele recebe da natureza coisas sintéticas, coisas simples, mas ao mesmo tempo muito bonitas. Então, essa dualidade entre simplicidade sobre passado, futuro, simplicidade e complexidade, o efêmero e o que não é efêmero, o que dura muito, está presente em todos os capítulos do livro e em quase todos os momentos principais do livro. E um desses trechos era o que eu gostaria de ler para vocês, para a gente poder conversar um pouco sobre, que é o momento que ele está tendo essa constatação. Quando o passado assim nos visita, certamente é porque tem algo a nos dizer, como a curar-se de sentimentos mal resolvidos ou palavras que não dissemos, e por isso ultrapassam um tempo para nos alcançar no presente. Estes sentimentos muitas vezes sobrevivem intactos, aguardando o momento do reencontro conosco. Até ali, fora-me dado o que há de mais sincero e mais belo na natureza à minha volta. As lembranças que eu tanto fugia nasceram descobertas do tempo presente e dos caminhos que me trouxeram aqui para revisitá-los, e nova percepção era desenhada através do ambiente selvagem. Flores, vitrais e águas fluíram em mim como uma enchente, trazendo à tona, ao sabor da corrente, os mais ternos e indizíveis sentimentos. Agora, a tapeçaria parecia me levar a algum outro lugar, outro caminho. A natureza revela-se através de uma sorte de arte, que pelo homem não pode ser produzida senão, quando no mais, imitada. As tramas e tranças da tapeçaria me levavam a um lugar de nostalgia, que desta vez se erguia com acordes de arrependimentos e palavras não ditas. O poeta dado à nostalgia é pessoa melancólica. Isso se deve porque ele visita o passado constantemente. E é no passado que encontra águas frias que agora correm ao futuro incerto. Meus cadernos não tinham agora senão 7 ou 8 poemas bons, o que era insuficiente para publicar um livro. Todavia, em mim houvesse dezenas de poesias impublicáveis sobre a passagem em casa dos Luna, trazidas pelas árvores ou pelas paredes. É muito lindo ouvir a tua fala e como foi esse processo de criação.
e ver assim o afeto que você tem pela sua obra, que nos traz também esse afeto, né? A gente consegue sentir isso a partir da tua fala. Quando a gente passou por esse processo de isolamento, né, onde a gente teve que estar dias, meses em casa, eu acho que o intuito seria esse, sabe? Seria rever esse passado, que a gente às vezes não, que tentamos fugir dele. Então, não é viver do passado, mas também reconhecer que ele existe, que o que aconteceu foi o que te fez seguir até hoje, né? A chegar até hoje. E esse contato com a natureza nos faz refletir sobre isso, como essa relação, como esse organismo da mãe, né? Da mãe natureza. Eu lembrei muito de uma fala do Victor Hugo, que ele diz assim: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. E esse personagem, que também reflete você, o Gilles, o escritor, nesse momento que você teve esse contato, conseguiu ouvir essa natureza, ouvir esse canto, ouvir esse pássaro, ouvir o rio que bate nas rochas, nas pedras. Quando a gente vai em alguma das trilhas da Chapada, né, seja do Picoto, enfim, uma vez uma amiga me perguntou por que eu fazia trilha, se era só para ficar lá andando e ouvindo nada, né? Ouvindo o silêncio. O intuito, eu acho que seria justamente esse contato, retomar esse contato que a gente vem perdendo com a natureza, com o que ela tem a nos oferecer, com o que ela tem a nos ensinar. Então, esse contato que você teve, que você conseguiu transparecer pela obra, né? A gente consegue sentir esse organismo, né? Esse ciclo da natureza. Eu acho que nas águas do tempo, justamente creio que seja nesse sentido, me corrija se estiver errado, é esse ciclo que a própria natureza passa, do passado, do presente, do futuro, do crescer, do reproduzir, do morrer, que faz parte desse tempo, né? Então, belíssimo, Gilles. Eu fico muito grata de poder ouvir a tua fala, de como foi esse processo de criação e de como o próprio trecho nos faz refletir sobre isso, de como foi a própria pandemia desse processo de ficar recolhido e tentar buscar esse tempo, né? Essa essência que vem se perdendo com essa loucura de que é viver. É um processo complexo mesmo. E na jornada desse poeta que se mete, ele está também no processo de isolamento. Existe um isolamento, e esse isolamento, como você falou, ele não só nos obriga, mas ele nos ensina, talvez de uma forma dolorosa, porque no caso da pandemia foi um isolamento por questões sanitárias, não foi um isolamento voluntário, foi um isolamento que a gente não teve como controlar. Mas o isolamento ele provoca esse olhar para dentro, esse revisitar de coisas do passado. Então, eu me peguei lendo coisas antigas, eu me peguei fazendo coisas, desenhando novamente, mais do que nunca, eu me peguei assistindo mais filmes, ouvindo mais música, conversando mais com meus avós e aproveitando mais as minhas coisas, os instrumentos musicais e o que eu tinha ao meu redor. Gilles, achei incrível esse trecho que você nos trouxe, né? Traz toda essa reflexão e principalmente esse silenciar que ele é muito necessário, né? Eu acho que independente de pandemia, a pandemia talvez tenha nos forçado a isso, mas eu acredito que para a gente manter tanto a questão da saúde mental, a nossa essência, se conectar, esses momentos de isolamento, eles são necessários. Então, eu acredito que esse revisitar o passado ele é muito necessário para a gente entender muitas coisas do nosso presente, né? E projetar-nos de uma forma diferente para o futuro. Entender muitas coisas, perdoar muitas situações, ressignificar coisas que você tinha uma percepção, né, quando aconteceu, e hoje com a maturidade que você tem, você dá um outro sentido, vê que não é tudo aquilo que você fazia, às vezes, uma tempestade. E então é um ponto que eu gosto muito, esse parar e esse contato com a natureza. E aí, Arisa, me identifico quando tu traz a fala do trilhar, né, do fazer trilha. Eu sou uma pessoa que amo de paixão esse contato, não importa o local para onde eu vou, para onde eu viajo, né, eu sempre procuro essa trilha para fazer, e até para esse parar, né, por mim mesma,
mas também como uma forma de conhecer o diferente. Eu amei muito, a gente fez a trilha do Fundão, do sítio do Fundão, né, Arisa? Aí, em Crato, e é uma vegetação totalmente diferente aqui do Amazonas, né? E eu fui na época de seca, então eu conheci um outro tipo de vida que, às vezes, por a gente não ter esse bioma aqui, a gente acredita que não existe, ou que não tem, ou tem uma outra percepção, né? Então, eu acredito que esse trilhar também, além dessa introspecção, também é uma aula de geografia a céu aberto, né? Então, tem todas essas considerações. Aí, eu vou passar a fala aqui para vocês, mas ainda tenho também alguns outros pontos a trazer. E Gili, já estou super curiosa para ler seu livro. A gente vai deixar aqui no link do YouTube e também do Instagram, com certeza, né, o link na Amazon da venda do seu livro, para que tanto as integrantes do Leitura com Afeto quanto os ouvintes possam ter acesso a esse material tão precioso e tão introspectivo, né, que é a sua obra. Engraçado você citar o Sítio Fundão, porque é o lugar que eu tenho mais contato. Eu moro perto do Sítio Fundão e é um lugar que eu sempre vou. Inclusive, hoje pela manhã, eu tinha me programado de ir, mas por conta de chuva, por conta de o grupo que ia comigo também não poder ir, não aconteceu. Mas é um lugar que sempre que eu posso, eu sempre visito. É um lugar de reconexão e novas conexões, né? Porque é outro detalhe, quando você tem o conhecimento, quando você tem a leitura, quando você tem a conversa com pessoas que já viveram mais, e aí é um dos trechos principais do livro, é quando o escritor ele tem contato com o jardineiro, pessoa muito simples, que cuida da casa, e ele está naquela situação de tentar escrever um novo projeto, um novo livro, e ele tem contato com esse jardineiro, que é a pessoa que cuida de todas aquelas flores, de todas aquelas plantas. Ele sabe o que cada planta, cada flor precisa, ele sabe o tempo de sol, ele conhece a linguagem das plantas, ele é a pessoa que cuida, muito embora ele não seja dono. Então, aí é outra discussão que envolve o contato que as pessoas têm entre consumir aquele espaço e cuidar daquele espaço. E aí é um debate que existe internamente com o escritor que está isolado. E é um debate que eu também trago para pensar lugares como o Fundão. Até pouco tempo atrás eu comia uma coisa que eu chamava de pimenta rosa. E eu via em drinks, eu via em comida, eu tinha em casa e chamava pimenta rosa, mas eu não fazia a mínima ideia de onde ela vinha. Até que um dia, passeando pela minha rua, pelo meu bairro, eu encontrei uma planta, uma árvore que tem a pimenta rosa. E aí, pesquisando, conhecendo, lendo, eu constatei que a pimenta rosa nada mais é que o fruto da aroeira, que a gente usa também a casca para fazer sabão, que a gente usa para aromatizar, que é usado para fazer curativo, ele tem uma eficácia curativa para ferimentos, para queimaduras, para higienização. E aí a pimenta rosa é o fruto que não é uma pimenta, mas que ela é chamada de pimenta, ela é o fruto da aroeira. Então, na minha esquina, eu tinha uma coisa que, por falta de conhecimento, por falta desse contato, por falta dessa sensibilidade com o ambiente que me rodeia, eu não percebia. E assim é o personagem que ele tem uma vida corrida, que ele precisa entregar coisas no prazo, ele precisa produzir textos dentro de um formato específico que impedem ele de parar, respirar, olhar em volta e fazer essas constatações. Ele perceber que o que canta na janela dele é um passarinho que vem todas as manhãs e muitas vezes a correria, o tempo, o nosso tempo, que é cada vez mais enxuto, mais exigente, não permite. E outro efeito do isolamento foi esse. Trouxe esse olhar mais aguçado para coisas que, enquanto a gente está no celular, enquanto a gente está num momento de pressa, num momento de
entregar coisas, no momento de seguir os prazos, a gente não para. A gente não tem esse tempo para olhar o pássaro que está na sua janela, ou ver os animais que visitam o seu jardim, as abelhas. Então, no momento da pandemia, eu tive esse momento de perceber os visitantes. Então, eu fiz, inclusive, postagens dos visitantes que apareciam aqui nas minhas plantas. E aí, é só questão de parar, que você vai ver a quantidade de coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, eu encontrei lagartixa, joaninhas douradas, é, besouros dos mais diferentes possíveis, beija-flores que vinham retirar o alimento das flores que eu tenho aqui. É, então, é um momento que exige realmente atenção. Então, quando você visita lugares como a Chapada do Araripe, o Fundão, outros geossítios, é interessante que existam pessoas que estejam cuidando desses espaços para que outras pessoas possam ter acesso a coisas que elas não conhecem, a fazer como a Arisa, né? Tem gente que se incomoda de estar em um lugar como esse e aproveitar o silêncio. Então, existe um incômodo com o silêncio na natureza, existe um incômodo com a calmaria, existe um incômodo como de estar em um lugar e não estar conectado à internet ou fazer as tantas postagens. É uma necessidade de conexão. Mas quando você está nesses lugares e você aprende com eles, é perceptível que uma conexão bem maior existe longe das tecnologias, longe das postagens, longe do que é passageiro, do que você faz para aquele momento, o que fica é bem maior. Então, se você vai no fundão, dependendo do caminho que você faz, você vai encontrar genipapo, você vai encontrar papiro, quando o rio seca, o papiro começa a crescer, então você tem como extrair cipó de lá, você vai encontrar sementes diversas, animais diversos, lagartos de fogo diversos, então é uma coisa que você tem que se entregar naquele momento. Que lindo, Gil. Eu estou assim encantada com a tua fala, que ela é toda muito poética, né? E quando a gente deixa essa nossa alma poética transbordar, de fato a gente não vê a vida como um todo com os mesmos olhos, né? Vários poetas, escritores, como Manuel de Barros, Rubem Alves, eles trazem esse olhar, né, para o pequeno, para a gente perceber o quanto esse pequeno é grande. Então, eu estou nesse processo, porque eu mudei de um lugar onde eu tinha Canto dos Pássaros, onde eu via a arara, onde eu acordava e da minha janela tinha árvores e bananeira, e mudei para um apartamento, e é o que eu mais sinto falta. E hoje de manhã eu chamei meu marido e eu disse, vamos ali na frente, né, no primeiro bloco, porque eu quero abrir a janela e ver o sol nascer. Então, vamos ali abrir aquela janela que eu preciso ver o sol. Então, são coisas que a gente só vê quando desacelera. E vários autores trazem isso, né? E dizem principalmente que para a gente ver a vida de verdade, a gente precisa desacelerar. E o quanto, Gilles, esse processo ele está ficando difícil nos dias atuais, né? E você se precisa policiar e o quanto tem esse estranhamento para quando você tem essas atitudes. E eu me preocupo muito com essa geração que está vindo totalmente conectada, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E eu vejo que é o tempo todo precisando de estímulos, né? Até quando, tipo, tá silêncio em casa. Ai, tia, aqui tá muito chato, vamos botar uma música. Ou vamos, né, assistir alguma coisa. Então, o quanto a gente que tem um pouquinho dessa consciência da importância desse parar e desse olhar, desse refletir, está contaminando, digamos assim, as pessoas à nossa volta e chamar mesmo, né, para esse olhar nos detalhes. Então, assim, eu estou muito encantada com a tua fala. Tem outros textos que conversam. Eu gosto muito de trabalhar essa temática, né, nos nossos encontros de biblioterapia, desse parar, desse desacelerar. Um que eu amo de paixão, não sei se você conhece, é o Cooper de Sida, da Conceição Evaristo. É de uma mulher que morava na frente da praia e nunca tinha visto o mar. O dia que ela viu o mar, ela tomou um susto, né? Que foi o parar e se concentrar de fato e ver.
Porque a gente vai passando pela vida, mas a gente não observa os detalhes. E como você traz no livro, como você trouxe na sua fala, eles estão aí, né? É um pássaro, é uma flor. E eu tô, assim, arrepiada, eu tô encantada, né? E mais feliz ainda por ter conhecido essa preciosidade. Já disse para a Arissa que eu vou voltar várias vezes, outras vezes no Cariri, porque eu sei que tem muitas coisas para se conhecer. E por aqui eu vou encerrando minha fala, senão eu vou falar muito, muito mesmo, que é um tema que eu gosto muito. Gilles, eu quero te agradecer por ter se permitido ousar e escrever. Eu sei, né, porque eu também passo esses conflitos, a gente cria uma imagem de que para ser escritor ou para botar na ponta do papel a gente tem que ter tantos requisitos que foram impostos e não é verdade muitas vezes, né, para você ser um escritor. Então, parabéns pela tua ousadia e por nos presentear com essa obra, por ter se permitido colocar no papel e que todos esses teus sentimentos e sensações tenham chegado até a gente. Muito, muito, muito obrigada. E eu acho assim, Kate, uma palavra que o Gilles utilizou na fala dele foi entrega. E pela obra, nós podemos sentir essa entrega que o personagem faz diante de uma floresta, diante de um ambiente que ele normalmente não se percebia. E pela obra, que eu espero que vocês, ouvintes, possam fazer a leitura, o próprio Gilles fez as ilustrações, né, Gilles? E se você puder também falar um pouco sobre esse processo, que as ilustrações nos faz também adentrar nesse universo, é tão detalhista, os pequenos detalhes, acho que esse é o intuito da obra. Os pequenos detalhes nos traz essa poesia, a poesia que está na nossa frente, que está dentro desse ambiente, a gente não consegue perceber. E aí você consegue parar e dizer, eu nunca tinha percebido isso. Olha só o que eu posso, o que eu tenho aqui e que eu posso utilizar se eu me entregar a esse ambiente. Se eu quiser fazer parte dele, porque a gente já faz parte dele. O intuito é que a gente perceba a nossa presença nele. Acho que essa é a razão, né? De estar dentro de um ambiente como a Chapada, como um ambiente como a própria Amazônia, como a Kate está aqui representando, né? A nossa floresta. Então, são ambientes que fazem parte da nossa vida e que a gente não se percebe porque não há essa entrega. Ah, é muito verdade isso. Inclusive, tenho muita curiosidade de conhecer a Amazônia, porque é outro ponto que eu acho importante falar, e aí Venha! já comento sobre as ilustrações, mas às vezes eu mesmo tenho uma visão muito equivocada, porque eu não conheço, tenho uma visão que é o que é passado para a gente através da televisão ou dos livros do que é, de fato, a Amazônia, que deve ser uma coisa absurda de espécies e de sabores e de perfumes. É a coisa mais especial que a gente tem no nosso país, né? Já é conhecida por tantos outros termos, pulmão do mundo e a maior floresta pluvial, né, do nosso planeta. Ela abastece a gente de oxigênio, ela abastece a gente de tudo que existe. Então é um lugar que eu acho que eu preciso conhecer, acho que é uma oportunidade que para todo brasileiro, se tiver, é um lugar que a gente precisa conhecer de fato e que me daria com certeza muita inspiração para escrever muitas outras coisas. Falando sobre as ilustrações, eu trouxe aqui as pessoas que estão nos ouvindo, elas não vão poder ver, mas são as ilustrações que estão no livro. Então, se você adquirir o livro, se você baixar o livro, você vai ver as mesmas ilustrações que eu estou mostrando aqui em vídeo, né, para as meninas. Essas ilustrações eu gosto muito de fazer aquarelas. Então, as ilustrações do livro são de autoria minha. Elas abrem cada capítulo com são detalhes que vão ser mostrados naquele capítulo. Então, eles não chegam a ser um spoiler e, ao mesmo tempo, sim, são cenas que elas vão estar presentes na escrita que o leitor vai passar por ela. Então, eu pensei cada uma depois de escrever cada capítulo e aí eu cheguei nessas ilustrações. Eu gosto muito de leituras que envolvam ilustração, gosto muito de ilustradores, que é outro trabalho que eu espero poder trazer para vocês em outro episódio, que são as ilustrações tragicômicas e infantis,
que talvez não seja infantis, porque eu acho que não existe uma classificação para leitura. Você lê e se você sentir, então já está valendo. São as do Arlequim Verde. Mas essas aqui que eu fiz pro Nas Águas do Tempo, elas recorrem a detalhes do Oriente, que eu gosto muito de leituras do Oriente, da China, do Japão, então elas têm essa característica da aquarela, da nanquim, das cores. Elas representam lugares que, de alguma forma, eu visitei e que, de alguma forma, deixaram coisas muito especiais em mim, que me motivaram a escrever. E aí, outro trecho mais curto que eu queria ler para vocês e comentar um pouquinho depois, ele fala sobre essa luta interna entre escrever, será que eu posso escrever, será que eu consigo, será que eu não consigo, e como a natureza ela ensina também sobre isso, quando acontece nessa cena. Tanto temor eu tinha das criaturas da noite e suas garras, dentes e ferrões. Curioso foi assustar-me com o mais doméstico dos bichos que encontrara por aqui. Parecia perdido, errático. Todos aqueles bichos apresentaram-se a mim como múltiplas forças naturais, para além dos desígnios religiosos ou místicos, tão simples e maravilhosamente selvagens. Em seus corpos, os grandes mistérios de trocas de escamas e balanços de temperaturas. Uma busca perdida e, portanto, tão verdadeira. Queria eu ser um bocado de gafanhoto, de rã, de lagarta e escorpião. Embora me identificasse, de repente, com um gato, errático e melancólico que buscava um abrigo. Também eu buscava um abrigo na poesia e, com ela, tornar-me algo entre humano e animal. Poeta. Lembrei então de alguns versos de Hilda Ilst, que anotei no pequeno livro. Não te espantes da vontade do poeta em transmudar-se. Quero e queria ser boi, ser flor, ser paisagem. Esse trecho, eu fiz questão de fazer esse elogio a Hilda Ilst, que é uma grande poeta que a gente tem no nosso país e que muitas vezes muita gente não conhece ou não tem curiosidade, mas que ela tem uma vasta obra poética muito linda. Hoje, inclusive, que a gente está gravando esse episódio, hoje falece Lígia Fagundes Telles, que também abriu o mundo literário para mim. O primeiro livro de contos que eu li e me encantei foi Venha Ver O Pôr do Sol e Outros Contos, que tem contos incríveis e muito sensíveis, e ao mesmo tempo ela recorre do mistério e personagens sempre muito duais e muito misteriosos. Também muito amiga de Hilda Ilst. Então, esses trechos que me serviram de inspiração, esses autores que me serviram de inspiração, o Manuel de Barros, como você citou, Proust também, que é a coisa que eu mais amo, e Hilda Ilst, Sofia de Mello Bryan, enfim, é muita coisa que a gente usa para fazer uma coisa só. Mas todas essas coisas são pedaços de mim, então, como é importante, além da gente valorizar o que é natural, as trilhas, a chapada, a água que a gente bebe, a comida que a gente come, reconhecer isso como um momento de respeito que a gente tem com o ambiente, a poesia também nos ensina muito que essa dualidade, essa mudança, essa dinâmica, esse movimento, ele existe. Então não adianta a gente querer controlar uma coisa que ela não é para ser controlada. Não adianta a gente querer transformar tudo se as coisas exigem uma transformação que não está no nosso tempo. É outro tempo. Exige um respeito maior, uma reverência diante. Manuel de Barros fala isso, né? É preciso ter humildade diante. Tanto Manuel de Barros fala isso como São Francisco de Assis, que é ter humildade diante das coisas, você saber ser humilde diante das coisas e conseguir aprender com elas. Então, eu acredito que com a minha escrita, que vai chegar num número tão pequeno de pessoas, mas que essas pessoas que de alguma forma possam ter curiosidade de querer saber onde são esses lugares que eu retrato e querer ver essas flores que eu vi, querer ter contato com o rio que eu tive, a missão já está cumprida se isso acontecer, porque
Eu acho que é isso que o poeta, o escritor, ele quer despertar. Ele quer despertar algo novo dentro das pessoas, um movimento, uma entropia. Ele quer promover essa mudança, ele quer promover essa curiosidade. É isso que move a gente, é a vontade de ser alguma coisa, a vontade de querer mudar alguma coisa e sair dessa zona de conforto, sair do que é sempre fácil, sair do que é tão instantâneo e ao mesmo tempo vazio. Existem coisas instantâneas e muito rápidas que elas são preenchidas de grandezas, né? São coisas que requerem um tempo maior de conhecimento e tempo maior de apreciação. Então, eu acho que isso vale para a natureza, isso vale para a poesia, isso vale para a música, para a arte. E aí, já finalizando um pouco sobre o livro, ainda é uma busca, ainda é um momento que de muita dificuldade no nosso país, que é produzir literatura independente. Então, mesmo tendo entrado em contato com algumas editoras, ainda é difícil fazer um livro impresso, porque o ideal é que esse livro, essas imagens, elas chegassem da forma mais maravilhosa possível nas mãos dos leitores, que é impressa com essas imagens em aquarela coloridas e que as pessoas pudessem apreciar isso de uma forma impressa. Mas até agora não foi possível fazer isso por questões financeiras, editoriais, mercadológicas. Mas uma coisa que a tecnologia nos trouxe de bom é poder fazer versões virtuais. Então, eu utilizei isso a meu favor. Eu fiz um livro que ele pode ser lido pelo celular, que ele pode ser lido em leitores portáteis, ele pode ser lido pelo computador, ele pode ser lido em voz alta, como eu acho que deve, as coisas belas têm que ser lidas em grupo, com comida, no meio da natureza, em voz alta. Inclusive, os grupos de leitura, eu participo de um grupo de leitura, o Colibri, que ele surgiu durante a pandemia, então sintam-se vocês que me entrevistam e nos escutam, a conhecer os grupos de leitura, a participar dos grupos de leitura, porque através desses grupos de leitura eu tive contato com coisas tão, 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 tão preciosas da literatura mundial e brasileira, nacional. Então, conhecer esses grupos de leitura e ver o que tem de mais primoroso nas escritas diversas é a grande sacada da literatura, é você se transformar com elas. Então, nós passamos por várias leituras juntos, 100 Anos de Solidão, Virginia Woolf com Ao Farol, João Baldo Ribeiro com Arte e Ciência de Roubar Galinhas. Hoje, a gente está começando uma nova leitura, que é Fernanda Young, com o livro dela Tudo que Você Não Soube, e muitas outras leituras virão, e hoje ler é um ato de, não só da educação, mas de resistência, em um país que promove, mesmo que de forma indireta, mas principalmente de forma direta, a ignorância e a não leitura, o desmonte dos museus nacionais que pegaram fogo na pandemia, o desmatamento, que também é o Pantanal que pega fogo também durante a pandemia, e as escolas cada vez mais precárias, e aí muitas pessoas recorrem à tecnologia para uma anestesia, né? Elas recorrem às redes sociais, elas recorrem aos às tecnologias fáceis que não exigem tanto debruçar, não exigem tanto tempo, não exigem tempo de você promover o conhecimento, promover o raciocínio, promover a crítica, você se perguntar por que que aquele filme está sendo contado naquela sequência e não como todas as sequências que você conhece. Então, os grupos de leitura, os encontros de leitura, os espaços de leitura, as instituições que promovem esses eventos, a gente precisa protegê-las, a gente precisa fazer com que elas fiquem, porque são elas as grandes defensoras dessas artes. Eu acho que tudo que eu tive acesso à arte, a teatro, à música, eu obtive nesses espaços. E na natureza, claro. Então, é uma forma muito bonita de se conectar com as pessoas e poder escrever isso para essas pessoas, elas poderem ler da forma que elas conseguem, virtualmente ou no impresso. É um desafio, sim, é difícil, não é fácil corrigir um livro e reler para ver como é que ele vai ficar, para ver como é que ele está ficando, como é que as pessoas vão receber, mas eu acho que
a gente tem que tentar. Isso aqui, a vida é uma tentativa, então por que não? Se você borda, se você gosta de bordado, tenta bordar. Se você gosta de desenhar, tenta desenhar. Se você gosta de escrever. E se você gosta de conversar, converse com seus vizinhos, com seus amigos. E por que não fazer, já que a gente gosta tanto de literatura, né? O podcast é sobre isso. Por que não ler com afeto? Por que não ler com a sua família? Por que não ler com seus amigos numa roda? Leva fruta, faz um piquenique, vai para o fundão e lê lá, todo mundo junto. Leituras autorais, aqui nós temos muita gente que escreve lindamente, que faz poesia, que faz muita coisa autoral. É uma terra, é um lugar muito, muito rico de cultura, de produção. Nós temos grandes cordelistas, nós temos grandes estilógrafos, nós temos grandes músicos aqui, então é preciso olhar para dentro, inclusive do nosso país, dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, conhecer mais o nosso bairro, conhecer mais nossos vizinhos. Eu acho que essa é a missão. Então, o que no livro eu trago sobre um conhecimento que o poeta vai ter da natureza ao redor, isso vale para qualquer coisa na nossa vida. É parar, respirar, olhar ao redor e tentar aprender com isso. Tudo é um aprendizado. E eu me empolgo falando. Se deixar aqui, eu vou falar até. Vamos produzir mais de um episódio sobre tudo isso. É uma oportunidade que vocês me deram e que eu agradeço muito, a Arisa e a Kate. E aí é mais ou menos isso. Quem quiser conversar mais também, estou aberto para conversar, para quem quiser seguir os meus desenhos, que eu também faço ilustração. Tá lá no Instagram, no Alequim Verde, e a minha página Gilles Diniz, para quem quiser seguir, acompanhar. Eu escrevo também na plataforma Medium, textos curtos, mas contos de ficção, conto e crônica. Então, vamos conversar, vamos nos conhecer, vamos debater, vamos criar juntos. Eu acho que é isso. Isso que vai fazer a gente fazer a diferença e promover a mudança. Ai, Gilles, lindo, lindo, lindo. Eu acho que a tua participação, além de ter sido uma entrega, né, com o teu texto, com o teu livro, foi esse convite, né? Esse convite que é super necessário. Então, mais uma vez, eu agradeço e passo a palavra para a Arisa. Dá uma vontade tão grande de te guardar dentro de um pote. Dentro de um potinho assim e ficar só ouvindo falar, Gilles. Perfeito, tá? Muito grata, em nome do Leitura com Afeto, que você tenha participado desse encontro. São palavras de resistência, são palavras de incentivo e que eu espero que nossos ouvintes possam sentir o que eu e a Kate estamos sentindo, arrepiados de ouvir tua fala, porque nós precisamos disso, nós precisamos de literatura, nós precisamos resistir diante de uma situação que vem se mantendo dentro do nosso país. E eu finalizo com um trechinho que você traz no capítulo 7 do Ricardo Reis, que diz: Vem sentar-te comigo à beira do rio, sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mãos dadas, e que possamos ficar de mãos dadas, que possamos manter essa ligação, essa conexão com a leitura, com afeto, tá certo? E encerramos aqui mais um episódio de Leitura com Afeto. Agradecemos a você por acompanhar o podcast. O que estão achando dessa proposta, dos lançamentos quinzenais, nos falem também. Dá até para sentir saudade da gente? Espero que sim. Não deixe de nos acompanhar no Instagram e comentar o que achou desse episódio lindíssimo com esse escritor sensível que é o Gilles Diniz. Até o próximo episódio e um grande abraço afetuoso.